O título da mensagem desta noite é Em Negociação. Na verdade, igreja, eu vou falar sobre as propostas que recebemos da parte do diabo, do mundo e de muitas situações que o cristão ele deve ter muito cuidado em negociar. Igreja, a negociação na vida do cristão, ela deve ser sobre muita vigilância e sobre muita oração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 21. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me da tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, e lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ou seja, ele ficou indignado. Por quê? Porque Nabote recusou vender a vinha para ele. Igreja, podemos ver que a negociação verdadeiramente de Acabe, ela era assim, foram feitas várias negociações. Igreja, o cristão, ele deve ter o máximo de cuidado, sabe de quê? De negociar. O negócio, igreja, ele é suspeito. Então, na verdade, todos nós, para tomarmos decisões na nossa vida, nós temos que ter muita vigilância. Principalmente, igreja, nós cristãos. Sabe por quê, igreja? Muita coisa está em jogo. Quando há um casamento, há uma aliança de muitas situações. Casamentos são laços familiares, laços de situações fortíssimas, igreja, que são difíceis demais de ser quebrado. Então o que eu digo para a igreja? Nós dizemos da seguinte forma: Senhor, tem misericórdia de nós em fase de negociação. Igreja, o cristão, quando ele for negociar qualquer coisa na sua vida, ele deve usar de muita vigilância e de muita oração. Amém? Amém. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe e de Samaria. 1 Reis 21, 2. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. E se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Olha para vocês verem o que estava acontecendo. Nabote, igreja, ele estava recusando vender a sua vinha a Acabe. Mas o que nós podemos perceber? Que Acabe, ele estava fazendo várias o quê para Nabote? Ofertas. Para Acabe, né? Várias ofertas. Ganhando, né? Exatamente. Então, na verdade, igreja, ele estava fazendo várias negociações. O diabo, igreja, ele faz propostas para nós aparentemente irrecusáveis. Entendeu? Irrecusáveis. As propostas do diabo são irrecusáveis. Igreja, o diabo não trabalha com coisa baixa, não. Com coisa barata.
O diabo também não trabalha com coisa feia, não. O diabo trabalha com coisa bonita, coisa cara. Então podemos perceber, igreja, o quê? Que Nabote, ele estava recusando a vender sua vinha a Acabe. Mas o que acontece? O que estava acontecendo? Estava havendo várias propostas, uma melhor do que a outra. Então, mas Nabote recusou a vender a sua vinha para Acabe, mas Acabe, ele estava fissurado naquela vinha. Eu quero aquela vinha, assim é o diabo sobre as nossas coisas. O diabo, ele quer destruir todo o nosso patrimônio espiritual. O nosso patrimônio espiritual, igreja, ele é conquistado de várias situações. Ou seja, ele é representado, corrijo, em várias situações. Os nossos patrimônios espirituais são o quê? Nossa família, nosso ministério, nossa comunhão com Deus. Entendeu? As coisas que Deus nos dá. Aquilo que nós pedimos em oração, muitas das vezes, igreja, nós passamos, olha, tempos e tempos buscando de Deus aquilo que lá atrás nós oramos. Deus me dá isso, me dá aquilo. Mas quando Deus nos dá, igreja, o que nós fazemos? Ou seja, Deus, não é isso mais que eu quero. Deus, desisti disso, eu não quero isso mais. O que nós passamos a fazer? A negociar aquilo que Deus nos deu, ou seja, por base de muita oração, por base de muito jejum, por base de muita... Qual é essa negociação que nós recebemos da parte do diabo? Por parte de pessoas invejosas. Muitas das vezes, igreja, tem pessoas que veem o que nós temos, não, eu quero uma igual. Nós devemos ter muita vigilância, igreja, para não sermos pessoas invejosas. Muitas das vezes, igreja, nós vimos uma coisa, eu quero aquilo, igual aquilo. Muitas das vezes, claro que nós podemos ver aquilo como referência. Não, eu quero vestir como aquele irmão, eu quero ser como aquele irmão, buscar, mas não ter a bênção que aquele irmão tem, igreja. Você não sabe o que aquele irmão pagou, o preço que aquele irmão pagou para aquela conquista, entendeu? Então, na verdade, vamos ver. 1 Reis 21:3 fala, porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vamos ver, vamos ressaltar a primeira proposta de Acabe. Então, na verdade, a primeira proposta de Acabe para a ambição dessa vinha, ela foi o quê? Dai-me tua vinha para que eu transforme em horta. Ô igreja, nos perguntamos, qual é o espiritual disso? Vinha e horta. Por que horta? Por quê? Entendeu? Ao longo das escrituras, a vinha sempre utilizada por Deus como figura de linguagem para representar a obra do reino e o reino de Deus. Então, na verdade, igreja, a vinha, ela representa o quê? A obra e o reino de Deus. Então, lá em Isaías 51, lá em Isaías 5:1, diz, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Então, igreja, a vinha, ela representa a obra e o reino de Deus. Então, na verdade, Nabote, por que a primeira proposta de Acabe era o quê? A vinha de Nabote. A primeira proposta foi o seguinte, dai-me da vinha para que eu a transforme em horta. Igreja, quantas são as pessoas, igreja, que troca suas esposas, seus esposos, por uma coisa aparentemente uma maravilha. Porque o diabo, ele não dá coisas ruins. Ele não dá coisas feias. Então, igreja,
pelo menos por fora. Porque o diabo, igreja, ele ilustra as coisas por fora. Porque o interior, quem trabalha é Deus. Entendeu agora? Porque no interior do ser humano, quem trabalha é Deus. E tem uma coisa também que o diabo não adentra no nosso pensamento. Então, igreja, o nosso interior é território de Deus. O diabo não trabalha interior. O diabo trabalha para colocar paixão. A paixão, ela é destruidora. Então, igreja, a primeira coisa que o diabo trabalha para negociar, ou seja, para proposta, para fazer proposta na vida do cristão, sabe o que é? É para negociar o quê? A obra, ou seja, o reino de Deus. O diabo, igreja, ele trabalha, olha para vocês verem que a primeira proposta de Acabe foi: dai-me da tua vinha para que eu transforme em horta. Porque a vinha representava o quê? A obra e o reino de Deus. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele faz propostas para o cristão de dar o quê? Coisas melhores. Ou seja, uma mulher mais bonita, mais magrinha, mais novinha. Tudo. O homem, igreja, ele é atraído pelas coisas novas. Hoje, igreja, o que vocês mais veem é a prostituição de adolescentes, de crianças. Por quê? Homens nojentos, homens corruptos, verdadeiramente levaram essas meninas à prostituição, levaram crianças à prostituição. Hoje, igreja, a pedofilia já está incontrolável. Hoje não está dando conta mais de controlar o quê? A prostituição infantil. Ou seja, hoje, igreja, está uma vergonha. Então, o que está sendo negociado? Qual a proposta do diabo? Destruir, igreja, aquilo que representa o reino de Deus. Então, a vinha, ela representava, igreja, o quê? O reino e a obra de Deus na vida de quem? De Nabote. De Nabote. Por que Acabe queria destruir na vida de Nabote a obra e o reino de Deus? Inveja, né? Inveja. Igreja, olha aqui para mim. Quando o diabo leva você a propostas, seguinte, troca sua mulher, aquela ali é mais novinha, mais bonitinha. Destrói a sua família. Igreja, quantas são as vezes, igreja, que verdadeiramente as pessoas chegam neste ponto de destruir seus lares por causa de prostituição, por causa de coisas aparentemente melhores, mais bonitas e mais novas, igreja. Quando destrói tudo, aquilo ali simplesmente cospe na cara. Vai lá, a amante cospe: eu não quero você mais. Era só o prazer de destruir. Então, igreja, na verdade, Acabe, ele só queria ter o prazer de destruir o quê? A vinha de Nabote. A primeira proposta de Acabe foi com o quê? Foi: dá-me da tua vinha para que eu a transforme em horta. Por que, igreja? De vinha para horta. Por quê? Da obra de Deus, do reino de Deus, para a horta. Daqui a pouco vocês vão entender o que significa horta à luz da palavra de Deus. Amém? Então, nós aprendemos que a primeira proposta de Acabe para Nabote, para obter aquela vinha, era para transformá-la em horta. Isso. Então, vamos lá. Em Isaías 5:7 diz: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, igreja, o que representa a vinha? O reino de Deus. Amém? Amém. Vamos lá, Mateus 21. Todos abram suas Bíblias em Mateus 21.
Agora vocês vão entender por que o diabo estava usando Acabe. Para quê? Para obter a vinha de Nabote. Mateus capítulo 20, versículo 1. Amém? Vamos ler? Todos encontraram? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Igreja, então na verdade, a vinha simboliza o reino de Deus, para trabalhar para o reino. Um pai de família, muitas das vezes, igreja, a proposta do diabo, primeiro, é destruir a família. Quem já ouviu falar que diabo tem família? É a diabética casada com o diabo? Não existe, igreja. Não existe diabetes, diabo e diabinho. O diabo não tem família. Fala de Satanás e seus anjos. Né? Exatamente, são capachos, querida. É o que ele formou. São pessoas, são um grupo de quê? De rebeladores. Então, na verdade, igreja, o diabo, ele não tem família. Por que ele quer destruir a família? Porque que a primeira proposta do diabo é destruir sua família. Porque, na verdade, ele não tem família. Então, a primeira proposta de Acabe a Nabote, porque Acabe era um homem derrotado, igreja. Era casado com quem? Com Jezabel. Quem estava manipulando ele? Quem estava trabalhando por detrás? E nós não vamos chegar a este ponto, mas o final dessa história, sabe o que é? Sabe como que ele conseguiu obter a vinha de Nabote? Quem sabe me dizer? Não sabem? Tá bom. Daqui a pouco nós vamos saber. Nós vamos sair da mensagem para nós sabermos. Amém? Vamos lá. Mas eu já preguei sobre isso aqui, tá, igreja? Vamos lá. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Senhor da vinha. Lá em Mateus 28. Leia aí para vocês verem. Amém, igreja? Vamos lá? E aproximou-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Vinha na Bíblia é sinônimo de lavoura, de plantação, de seara, de ministério, de obra, de realização. Fala aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos. O diabo quer transformar a igreja em horta. A vontade do diabo é transformar a igreja do Senhor, igreja somos? Numa horta. Deixamos-nos de ser vinha, propriedade de Deus, exclusiva de Deus, para sermos horta. Amém? Existem igrejas hoje que não parecem mais vinhas do Senhor, mas parecem-se mais com horta de Acabe. O obreiro deve defender a vinha do Senhor que lhe foi dada por herança, mesmo que isso lhe custe a vida. Então, igreja, por que na verdade, quando Nabote, ele disse aqui que a vinha era o quê? Herança. Por quê? Ele estava falando da vinha, era uma herança da parte de Deus. E que aquilo ali, espiritualmente, tinha um significado espiritual. A vinha representava a obra, o reino de Deus. Igreja, na verdade, igreja, hoje as igrejas, infelizmente, várias igrejas hoje, não tem vinha. Não é mais vista como vinha. Já são pessoas que são hortas, porque negociaram, não é a questão de ser pequena, é porque negociaram
a obra de Cristo em suas vidas. Hoje pessoas, igreja, não estão preocupando mais em santificação, de ser pessoas santificadas a Deus. Entenderam agora? Amém? O diabo quer transformar a igreja em uma horta. O obreiro deve defender a vinha do Senhor, que lhe foi dada por herança, mesmo que lhe custe a própria vida. Igreja, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que não pode jamais ser negociada na sua vida é sua vinha, que representa o quê? A obra e o reino de Deus. Não negocia isso na sua vida. Por nenhuma proposta aceita que o reino, que a obra de Deus na sua vida seja abalada. Igreja, eu passei por isso nesses últimos tempos na minha vida. Eu estava negociando praticamente o meu ministério, a obra de Deus na minha vida. Eu matei a mim mesma, eu matei meus desejos, eu matei minha carne. Porque eu falei com Deus, disso tudo, do amor da minha vida, do que me dá prazer, de tudo isso, Senhor, eu não negocio. Ou seja, eu não quero dar em troca o reino, a obra do Senhor na minha vida, que é o meu ministério. Então esta é a nossa vinha, amém? A segunda proposta, vamos destacar a segunda proposta de Acabe, feita a Nabote, amém? Te darei por ela outra vinha melhor. Ué, se ele tinha uma vinha melhor, por que queria a vinha de Nabote? O inimigo tem propostas aparentemente mais rentáveis para os obreiros do Senhor. Igreja, devemos ter muito cuidado ao decorrer do meu ministério, ao decorrer da minha vida ministerial, eu recebi várias propostas. Entre elas de ir para fora do país, entendeu? De pastorear em outras igrejas, de pastorear em outros países. Igreja, propostas que aparentemente eram melhores. Mas igreja, deixa eu te falar, eu tinha que largar a minha vinha. Este é o meu reino, este é o meu povo, essa é a obra que Deus colocou na minha vida. E deixa eu te falar, qual é a proposta que você está recebendo? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Pastor, eu estou recebendo propostas na minha vida, propostas disso, daquilo. Você está vigiando? Você está orando a Deus? É propostas que atrapalham o seu reino, que atrapalha o seu ministério? Então, irmão, abre mão. Amém, Jesus. Abre mão. Amém, Jesus. Quantos obreiros têm deixado de cuidar da vinha do Senhor para cuidar de empresas, para cuidar de projetos políticos, para cuidar de associações, de conselhos disso ou daquilo? Igreja, eu não estou discutindo que um obreiro, que um pastor da casa do Senhor não possa ser um político, não possa ter uma empresa, mas negociar o reino de Deus em prol disso ou daquilo outro, não. Igreja, a obra de Deus, o reino de Deus, ele não pode ser negociado. Nada pode substituir a obra de Deus na sua vida, o seu chamado, entendeu? Nada. Amém? Simão, filho de Jonas, ama-me, apacenta minhas ovelhas. Essa passagem eu ministrei ela há pouco tempo, ou seja, quando Jesus chamou Pedro para o reino de Deus, para um chamado ministerial, ele perguntou: tu me amas, Pedro? Então, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, igreja, deixa eu te falar, Deus ele está te chamando a apacentar as ovelhas. Então o reino,
Ou seja, apacentar é cuidar, é dar prioridade às ovelhas. Então, qualquer coisa na sua vida, tudo bem, seu trabalho, seu serviço, aí ó, começou a trabalhar, é bênção, providência divina, veio do altar de Deus, mas usar para prejudicar a obra de Deus, acabou. Ou seja, amaldiçoa aquilo que Deus entregou. Ali, ou seja, faz como o chamado de Deus para com quem? Quem foi chamado e Deus se arrependeu de ter constituído ele? Quem? Ou seja, igreja, na verdade, quem foi alguém, repita a pergunta, qual foi o homem que foi chamado por Deus e Deus se arrependeu de ter chamado ele? Saul! Saul! Deus se arrependeu de ter chamado. Amém, glória a Deus. O inimigo fará tudo o que for preciso para te ver fora do projeto de Deus para a sua vida. Vou repetir isso. O inimigo fará tudo o que for preciso para te ver fora do projeto de Deus para a sua vida. Igreja, sabe uma das coisas principais, olha aqui para mim, a proposta que o diabo faz principal para as nossas vidas, principal, é o seguinte, é matar os projetos de Deus para as nossas vidas em troca dos nossos. Hoje, igreja, o ser humano em si, ele abre mão do plano de Deus para as nossas vidas em prol do seu próprio plano, ou seja, em prol das suas próprias vontades. Igreja, a vontade de Deus para com sua vida é maior do que a sua própria vontade. Abre mão das suas vontades, abre mão dos seus desejos, porque o que Deus tem para a sua vida é melhor. Amém. É maior. Amém? Amém? Vamos lá? A terceira e última proposta de Acabe. Se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Sabe o que atrai as pessoas? Vida fácil. Sabe, igreja, uma das coisas que mais me entristeceu é em ver no ser humano a capacidade de ser um sanguessuga, preguiçoso, safado e sem vergonha. Me perdoe pela colocação. Igreja, há pouco tempo eu vi um homem, eu descobri num homem que eu admirava mesmo, que sabe o que ele quer? Vida fácil. Eu fui e falei assim, meu Deus, não tem lógica isso. Ou seja, conseguir fora, no exterior, uma mulher mais velha que tenha como bancá-lo. Ou seja, dar ele dinheiro para ele ficar como um preguiçoso. Ou seja, sendo sustentado pela mulher. É um sanguessuga. E o que mais? Um gigolô. Isso, na verdade, igreja, é lastimável. O ser humano, igreja, ele gosta de dinheiro. E dinheiro de maneira fácil. Infelizmente, tem cristãos que se envolvem em jogos, se envolvem em bingos, se envolvem, igreja, em várias situações para ganhar dinheiro fácil. Então, a terceira proposta de Acabe e Nabote foi dinheiro. Ou eu negocio, eu te dou dinheiro, ou o valor bem maior que vale a tua vinha. Veja que Acabe tem argumentos convincentes. Ele melhora cada vez mais a proposta. Se você não aceita sua vinha ser transformada em horta, se você não troca sua vinha por uma melhor, então vende-a. Quanto vale o teu chamado? Quanto vale a vinha do Senhor que está sob sua responsabilidade? Você tem negociado a sua vinha? Muitas das vezes, igreja, nós temos dó de abençoar a obra de Deus aqui, ó, dízimos e ofertas. Mas nós não temos dó de gastar numa outra coisa. Igreja,
nós temos que colocar o reino de Deus, a obra de Deus como prioridade para com Deus. Nós devemos colocar. Então, na verdade, igreja, a terceira proposta de Acabe a Nabote, ele usou o dinheiro. Hoje, igreja, o dinheiro tem matado os sonhos de Deus na vida das pessoas. Infelizmente, igreja, as pessoas hoje, elas são interesseiras. Tem homens que querem hoje casar com mulheres mais velhas que têm dinheiro para bancá-los. Ou seja, saindo da visão bíblica, que é o quê? O homem tem que sustentar a sua esposa, tem que bancar. Agora, deixa eu te falar, eu estou falando de mulher de Deus, mulher valorosa. Essa mulher, ela é cara. O marido, ele tem que cuidar da sua esposa, em todos os termos, vestimenta, cuidar de tudo. São várias situações em torno. Mulher de Deus é cara. Agora, mulher qualquer uma, isso é baratinho. Entendeu, igreja? Agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Vigie. Mas quanto custa o reino de Deus, a obra de Deus, o ministério de Deus na sua vida? Você por acaso tem negociado? Você tem largado tudo, as coisas de Deus, os princípios da palavra de Deus, por causa de dinheiro? Quantos são os homens, igreja, que casam, repito, com mulheres mais velhas e ricas para não ter a responsabilidade de bancar a sua casa, a sua esposa? E infelizmente tem esposa, igreja, que fica em busca de homens ricos, sofrem que nem condenadas. Mas por quê? Porque querem, na verdade, estão visando o dinheiro. Então, Acabe, na sua terceira e última proposta para se ter a vinha de Nabote, ele usou o dinheiro. Eu te pago para mais. Enfim, deixa eu te falar. Acabe conquistou a compra da vinha de Nabote? Não. Mas tem uma coisa. Sabe o que a mulher de Acabe fez? Porque Acabe, ele era um homem infeliz. Ele casou com Jezabel, de uma linhagem estranha. Uma mulher que servia Deus estranho. Ou seja, por quê? Não soube esperar o que era de Deus para a sua vida. Igreja, conclusão. Sabe o que aconteceu? Jezabel mandou matar Nabote para ter a vinha. Qualquer preço, né? Igreja, ainda que morramos, ainda que nos mande matar, ainda que percamos a nossa vida, mas a obra de Deus, o reino de Deus, o ministério de Deus na sua vida, ele não pode ser negociado. Então eu aplaudo Nabote. Nabote, ele não negociou sua vinha. Glória a Deus. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem negociado a sua vinha? Você tem colocado verdadeiramente a sua vinha como tudo na sua vida? Ou você tem verdadeiramente sido um crente horta? Precisamos da prioridade. Precisamos da prioridade ao reino, à obra de Deus. Então não negocie a obra de Deus. Não negocie o seu ministério. Ainda que soframos por isso. Ainda que sejamos humilhados. Ainda que perecemos. Mas igreja, olha, Nabote, ele perdeu a vida. Mas ele não negociou. Amém. Ele rejeitou todas as propostas. Então, o ponto principal que eu estou ministrando é propostas. Rejeite as propostas. Talvez as propostas estão sendo
muito mais aparentemente melhores das que você tem no decorrer da sua vida. Ou seja, pastora, tem uma mulher dando em cima de mim muito mais bonita, muito mais novinha, muito mais magrinha do que minha esposa. Pastora, tem um homem, pastora, sabe, me seduzindo muito mais lindo, muito mais forte, muito mais bonito do que meu marido. Pastora, eu recebi uma proposta, pastora, para me sumir daqui. Propostas todo dia nós recebemos. Mas, igreja, não negocie, que nenhuma proposta coloque em jogo o reino de Deus. Trocar nossa vinha por horta. Exatamente, não troque a sua vinha por horta.